Oi gente, meu nome é Marina, eu sou professora de Direito Penal, Processo Penal e Direito de Família e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre prescrição, mais especificamente sobre as causas suspensivas. Pessoal, vocês sabem que quando um crime acontece, nasce para o Estado, que é o titular da pretensão punitiva, o direito de punir. O Estado, portanto, ele é detentor do ius puniendi, o direito de punir. Então, quando alguém pratica um determinado crime, quem vai ser responsável por aplicar a sanção vai ser o Estado, independentemente de termos um crime que tenha uma participação da vítima, por exemplo, um crime de ação privada, porque, de toda forma, o verdadeiro titular do direito de punir é o Estado. A vítima vai poder, em alguns casos, ter legitimidade para intentar uma ação, para ajuizar uma queixa-crime em relação a determinado tipo de fato, mas ela vai estar agindo em nome do Estado. Então, nós temos que pensar que quando acontece de haver uma pretensão punitiva em determinado sentido, o Estado vai ter aquele poder de perseguir aquele sujeito, seguindo os trâmites do devido processo legal, para conseguir atingir essas consequências de aplicar a pena, se for o caso, seguindo as normas procedimentais do inquérito policial ou também durante a ação penal, mas isso é importante que a gente perceba um detalhe. Em tese, o Estado teria o direito de punir sem barreiras, mas para não termos essa questão de ficar pendente uma lide sobre a cabeça do indivíduo por tempo indeterminado, são colocados alguns critérios, alguns limites para que haja um exercício desse direito de punir. E um deles é a prescrição. Por quê? Se, passado um determinado lapso temporal, o Estado não exercer a sua pretensão punitiva, por conta desse decurso do tempo, o Estado não vai mais poder exercer esse direito de punir. E isso vai depender de algumas balizas, como, por exemplo, qual que é o crime que foi praticado, se a pessoa ela tem uma idade X, porque pode diminuir o prazo prescricional. Mas, o que eu queria chamar a atenção de vocês? Existem algumas hipóteses em que vai haver uma suspensão nesse prazo, para permitir uma responsabilização por um tempo maior. Porque existem situações em que a gente não pode simplesmente dizer que o prazo vai continuar correndo, sendo que a gente tem alguma pendência. Vou te dar um exemplo de causa suspensiva da prescrição. Vamos supor que está sendo discutido em um outro processo a questão de um crime ter acontecido ou não. Enquanto a gente não sabe se esse crime realmente aconteceu, nós vamos ter que dar um pause. Se a gente estiver discutindo isso na esfera, nós sabemos que, em regra, as esferas civil, administrativa e penal, elas são independentes. Mas, se ficar definido sobre a existência ou materialidade do crime, isso vai repercutir em outras esferas. Então, se for decidido no juízo criminal que determinado crime aconteceu ou que determinada pessoa foi seu autor, isso vai repercutir para as outras esferas. Então, nada mais justo que a gente coloque um pause, que a gente dê um período em que vai ficar parado esse lapso prescricional para que o Estado, depois de ter sido resolvida essa questão em outra ordem, ele consiga retomar o seu direito de punir. E a causa suspensiva ela é interessante porque nós vamos ter um pause, realmente parar por um determinado tempo, e depois a gente recomeça a contagem de onde parou. A gente não descarta esse período anterior. Então é importante que a gente perceba que é necessário que haja um limite, é necessário que haja fixação de um prazo prescricional, a depender da gravidade do crime, a depender de como que foi que aquilo aconteceu, para que não fique pro resto da vida com essa sensação de insegurança, de que a qualquer tempo pode vir o Estado bater a sua porta. Mas, em algumas situações, como esse exemplo que eu dei para vocês, nós temos outros, não só no Código Penal, mas em outras leis especiais, mas esse artigo que fala das causas que vão impedir a prescrição de ter andamento não são interruptivas, são suspensivas. Estão lá no artigo 116 do Código Penal e eu recomendo para vocês a leitura. Mas, então é isso. Qualquer dúvida, podem deixar um comentário aqui abaixo.